Olá pessoal, estamos aqui no Simpósio Brasil Sul de Suinocultura, no evento da Vaccinova, evento de lançamento da Govax, vacina autógena para controle da influenza suína. O professor Rafael Frandoloso está aqui comigo, que falou muito sobre a influenza e sobre o lançamento dessa nova vacina. Professor, a pergunta principal, por que a influenza suína continua sendo um desafio tão complexo e tão difícil de controlar nas granjas? Bom, Patrícia, primeiro, precisamos pensar no vírus. O vírus da influenza suína é um vírus que está distribuído e se apresenta de forma endêmica no Brasil. Então, todo o sistema de produção, em algum momento, enfrenta problemas com esse vírus. Ele continua sendo um problema porque dentro do Brasil, conforme nós falamos na palestra, se nós pensarmos somente na hemaglutinina H1, nós temos de vírus pandêmico um único clado, mas de delta, que é o H1 humano sazonal, linhagem, nós temos 4 clados diferentes. Quando vamos para o H3, outros 4 clados diferentes. Então, existe dentro de cada clado, dentro de cada subtipo, uma variabilidade bastante grande desse vírus. Então, o controle se torna bastante difícil pela diversidade antigênica que nós temos entre as cepas de influenza que estão circulando. Então, não é fácil controlar o vírus da influenza. O processo de patogênese é super rápido, então o animal se infecta, propaga o vírus, excreta o vírus e em poucos dias ele já não excreta mais o vírus. E aí outra população se infecta e nós vamos tendo esse espalhamento do vírus influenza. Então, o cenário de controle, ele não é fácil se não existir ferramentas, estrutura laboratorial capaz de isolar o vírus, caracterizar e aí apresentar composições antigênicas que façam sentidos para prevenir, enfim, uma região, uma granja ou uma integração. E devido a essa complexidade toda, a gente sabe que a influenza ela também não se manifesta sempre da mesma maneira, né? Então, quando a gente pensa num programa de controle, o que a gente precisa rever, quais pontos a gente precisa se atentar para entender que uma vacina autógena é pertinente naquele momento? Patrícia, esse é um ponto importante, ó. Inclusive em infecções experimentais, nem sempre tu desenvolve no animal sinal clínico. Sim. Alguns animais têm somente um pico curto de hipotermia, não tem mais respiração abdominal ou dispneia, mas estão ativamente excretando o vírus. Existem cepas que replicam muito bem no trato respiratório superior, outras replicam muito bem no tecido pulmonar. Sim. Então nem sempre a gente consegue ver sinais clínicos clássicos associados à influenza. Quando nós pensamos no dia a dia, precisamos nos apoiar em diagnóstico laboratorial. Então, coletas de SWAB para ver positividade, ou se eu faço uma coleta, por exemplo, de fluido oral para ver a circulação do vírus dentro de uma baia, eu preciso me apoiar em diagnóstico. Mas um parâmetro também importante é que influenza, normalmente, ela predispõe outras infecções bacterianas. Então, normalmente a gente vê um surto de doença viral e posteriormente um agravamento das doenças bacterianas. Então é uma análise polimicrobiana que deve ser feito para tu entender, olha, talvez eu tenha um desafio com influenza que pode estar se ocorrendo na etapa de transição maternidade creche, pode estar me comprometendo talvez o meu programa vacinal, porque influenza imunossuprime. Claro. Agora eu posso ter o surto lá no meio da creche. E aí, consequentemente, eu tenho um agravamento de doença de Glasser, ou posso ter um agravamento da estreptococose suína, ou outra manifestação respiratória por Actinobacillus suis, ou mais adiante por uma pasteurella, por um Actinobacillus pleuropneumoniae. Então, é uma questão mais ampla, não fácil sempre de detectar como a influenza puro. Mas uma questão importante que eu acabo estando muito nas granjas é observando o seguinte: muito poucos colegas lembram de utilizar utensílios simples. Por exemplo, aferir a temperatura dos animais para ver o coletivo e ter uma ideia como os animais estão naquele momento pré-vacinação ou quando nós estamos avaliando uma creche ou uma terminação. Essa frequência de hipotermia também é sugestiva. Muitas vezes o animal está bem, mas está com hipotermia. Quem está causando a hipotermia? É uma inflamação?
é uma infecção viral, então a parte clínica também ela é importante nesse contexto, utilizando simples aferição da temperatura. E pensando aqui no lançamento da Vaccinova, a gente vê que esse lançamento, claro que amplia o portfólio de vacinas autógenas da Vaccinova. Inaugura uma nova frente, né, de desafios. E que lacuna no controle da influenza suína essa nova plataforma busca preencher, pensando na realidade das granjas brasileiras? Patrícia, eu entendo para responder essa pergunta em dois momentos. O primeiro, a plataforma, ela acaba trazendo uma metodologia de isolamento do vírus que combina inoculação em ovo embrionado e inoculação em células eucariotas suínas. Então a gente consegue, lá no início, ter uma maior efetividade no isolamento do vírus, que é etapa fundamental para o desenvolvimento de uma vacina autógena. Se eu sou falho nesse processo, ou não tão eficiente nesse processo, muitas vezes eu tenho o problema na granja, mas eu não sou capaz de isolar o vírus que está causando o problema. Sim. Então, a plataforma traz uma solução, que foi uma otimização de um processo pela FK. Nós somos um prestador de serviço para Vaccinova em vacinas autógenas, e a outra plataforma veio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos somente utiliza células de suínos para fazer isolamento do vírus. Então, primeiro ponto, solucionamos esse problema. Hoje no laboratório, para ter uma ideia, de vírus que tem, ou amostra que tem uma carga viral com um CT menor ou igual a 32, nós temos sucesso em mais de 95% das vezes no isolamento do vírus. É muito alto. Muito alto. Muitas vezes só em células, muitas vezes só em ovo e algumas vezes nas duas plataformas. Mas tem vírus que não cresce muito bem em células, mas sim propaga muito bem em células de embrião suíno, de aves, ovo embrionado. A outra questão que a plataforma traz como solução é uma tecnologia baseada na sorovírus neutralização para que o laboratório possa definir a composição da vacina baseando a decisão nas características antigênicas do vírus. Conforme eu falei, nós temos muitas vezes 3, 4 vírus isolados clínicos pertencentes ao mesmo subtipo, a uma mesma linhagem. No exemplo, o Delta. Se eu não utilizar uma plataforma funcional e me apoiar somente na análise in silico, muitas vezes a análise in silico é preditiva. Ela diz, olha, por essa composição de aminoácidos, eu entendo que esses vírus não cruzam. É preditivo. A análise sorovírus neutralização é confirmatória. Então é um casamento. O que se faz in silico, que já se faz, vários laboratórios analisam o vírus, sequenciam, analisam, mas eles chegam até a predição. O que a Vaccinova trouxe dos Estados Unidos é uma plataforma confirmatória. Então eu predizo por sequenciamento e eu confirmo por sorovírus neutralização. Perfeito. E dessa forma o que a Vaccinova vai entregar ao mercado é uma combinação de isolamento, uma introdução de uma plataforma de definição de composição de antígenos para entregar uma vacina mais completa possível. E essa plataforma de vírus neutralização ela vai ser utilizada para as atualizações das vacinas. Começa-se a observar uma frequência maior de casos de influenza dentro de uma granja vacinada por talvez uma deriva antigênica do vírus, uma mutação do vírus. Esse vírus é colocado na plataforma e a gente consegue entender se ele é diferente ou ele era igual ou permanece igual ao vírus que foi utilizado na composição da vacina. Então a plataforma é uma ferramenta para formular a vacina e também ela é uma ferramenta decisória para atualizar uma vacina quando necessário. Claro. São os dois diferenciais que eu entendo que essa vacina vai trazer para o mercado. Perfeito. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela palestra também. Muito obrigada. Patrícia, muito obrigado pela oportunidade, a todos vocês pela audiência.